respondendo a Kathleen, que eu pesquisei aqui no Google rapidinho e diz que e ela é uma supergigante vermelha e ela é a 16ª mais brilhante de todo o céu. E com relação à constelação de Escorpião, ela é a mais brilhante. Não sabia disso. Legal. Inclusive, foi dela que a gente fez aquele exercício das estrelas gigantes vermelhas. Não foi exatamente sobre, né, mas sobre aquela questão de brilho e luminosidade da estrela, né? Então tem a diferença. O brilho é uma grandeza física relacionada com a distância e a luminosidade é uma questão constante, vamos dizer assim, da estrela. Então, a luminosidade é a quantidade de brilho que ela emite, independentemente da distância. O brilho, né, então, quanto mais próximo, mais brilhante é uma estrela. Por isso que o Sol é a estrela mais brilhante que a gente tem, né, vamos dizer assim, porque ela está mais próxima. E aí varia, né? Então, se você está falando de brilho, provavelmente ela está mais próxima, beleza? Enfim, gente, deu certo aqui a gravação, então dá pra gente começar. Boa noite para todo mundo, para quem a gente ainda não deu boa noite. Espero que todos estejam bem e estejam animados, porque logo a gente está encerrando as aulas, logo é a prova de vocês. Espero que as aulas estejam ajudando vocês. E, bom, hoje também é aquela mesma dinâmica de sempre. A gente trouxe algumas questões, trouxe alguns tópicos. Hoje, em específico, a gente não tem nenhum tema fixo, porque as que a gente tinha separado, né? A gente fez uma mais voltada para astronomia, uma mais voltada para astronáutica. Aí, como sobrou alguns tópicos desses, sobrou alguns subtópicos desses tópicos, a gente vai fazer hoje uma aula mais geralzona. Então, a gente trouxe vários temas, assim, que a gente mesmo escolheu e achou interessante trazer para vocês. Mas já queria falar agora para vocês já prepararem aí perguntas que vocês queiram, alguma questão específica que vocês queiram que a gente faça, porque na aula que vem a gente vai fazer uma aula 100% baseada nas respostas de vocês no formulário que a gente vai mandar no final, tá bom? Que daí, como a aula que vem vai ser a última, vai ser muito próximo da prova, quero que vocês venham com dúvidas, tragam as dúvidas para a gente se preparar, para vocês irem para a prova manjando de tudo, ok? Sem nenhuma dúvida, sem nenhuma questão faltando. E só mais um aviso também, a gente teve um probleminha com upar os vídeos no YouTube, mas a gente gravou. Prometo que até esse final de semana a gente consegue resolver tudo, porque realmente o vídeo fica muito comprido, porque dá quase 2 horas de aula, então demora muito para upar, mas a aula 2 e a aula 3 já está sendo upada. Eu não sei se vocês viram que a aula 1 já está lá, se vocês quiserem rever alguma coisa. Aí eu aviso vocês pelo grupo, questão de quando tiver de fato. E hoje, se Deus quiser, a gravação também vai dar certo, então essa aula também vai ficar disponível para vocês, tá bom? Então, boa aula para vocês. Qualquer coisa, levanta a mão, manda no chat ou abre o microfone. E vamos lá para nossa mais uma aula, né? Eu separei para vocês para a gente falar sobre o movimento do planeta Terra. Então a gente vai falar de translação, rotação, daí a gente vai falar de estações do ano, que tem a ver com a translação, e mais alguns detalhezinhos que a gente vai passando, beleza? Então a gente começa pela rotação, que basicamente é a Terra girando em volta do seu próprio eixo. Ele ocorre no sentido anti-horário, que possibilita que o Sol seja visto primeiramente pelo hemisfério leste. Por isso a gente conhece aquela frase que o Japão é a terra do Sol nascente, porque lá é onde começa a aparição do Sol no dia. A rotação do planeta ela é responsável pela existência de várias coisas no planeta, por exemplo, dias e noites, as marés, que seriam a elevação do nível do mar. Também ocorre o desvio para o oeste das correntes marítimas e da circulação do ar atmosférico. Então, o simples fato da Terra estar girando é o que faz acontecer muita coisa na Terra. Beleza? Alguma dúvida sobre rotação? Pode passar então, Tainá. Agora, translação. Translação é um pouco mais complicadinho do que rotação, mas basicamente é a Terra girando em volta do Sol.
Então, ele vai durar 365 dias, que seria o nosso ano. E só que, na verdade, ele é 365 dias e 6 horas. Por isso, a cada 4 anos, a gente tem o ano bissexto, que nada mais é do que juntar essas 6 horinhas e ter um dia a mais lá em fevereiro, né? Assim como a rotação, a translação da Terra também gera algumas consequências. E essas consequências da translação é a definição das estações do ano e os fenômenos como os solstícios e os equinócios. Eu não sei se vocês sabem o que são os solstícios e os equinócios. Vocês têm bem certinho o que é ou querem que eu passe? Pode passar, tem não. Eu vou passar rapidinho aqui pelo que é os solstícios e os equinócios, porque eu acho uma coisa um pouquinho mais complicadinha. Então, basicamente, os solstícios acontecem no começo do verão e do inverno. E os equinócios acontecem no começo, né? Do outono e da primavera. Nada mais é do que os equinócios é quando toda a radiação solar consegue pegar tanto o hemisfério sul quanto o hemisfério norte da mesma forma. Então, ali na imagem, na parte de baixo, você consegue ver que o Equador, a linha do Equador, está bem certinho ali no meio, bem onde vai receber a maior radiação. Então, tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul recebem a mesma quantidade de luz solar, e por isso que os dias têm a mesma duração entre o outono e o inverno. Já nos solstícios, que acontecem no começo do verão e do inverno, a Terra, com a sua inclinação, vai ter um momento que ela vai estar mais inclinada para o Sol, certo? Então, o que acontece? O Equador tá naquelas setinhas. Tainá, você consegue colocar nas setinhas? O Equador tá tanto em cima quanto embaixo, nas setinhas vermelhas. Isso. Quando aquela linha branca sinalizaria tipo onde mais bate a luz solar. Então, o que acontece é que um hemisfério vai ter mais luz solar do que o outro no começo do verão e no inverno. Por isso eles são chamados de solstícios. Então, um hemisfério vai ter mais a incidência da luz do que o outro, já que o Equador está mais para cima da linha do meio ali do Sol, que tem a maior incidência. Então, no verão, ali o hemisfério sul é o que vai ter mais a incidência dos raios solares, e no inverno ele vai ter a menor incidência. Deu para entender isso? Eu também acho um pouco confuso, mas queria saber se vocês conseguiram entender isso. Então, beleza. Pode passar então, final. Acho que você consegue voltar dois, que eu esqueci de falar das estações do ano. Aí, ó, esse mesmo. As estações do ano, elas estão correlacionadas com a translação da Terra. Então, basicamente o que acontece? A Terra, ela tem uma inclinação, uma leve inclinação, e conforme ela vai girando pela Terra, acontece os solstícios e equinócios, e isso vai fazer com que tenham características diferentes. Opa, pode falar. Maria? Oi, eu não vi que o microfone estava ligado, desculpa. Não, tudo bem, achei que era uma pergunta, tá tudo certo. Então, voltando. As estações do ano estão correlacionadas com a translação. Então, não é nada mais do que a inclinação da Terra mais a translação vai fazer que em cada ponto da translação da Terra, ela tenha características diferentes. Então, a gente vai ter a primavera, o verão, o outono e o inverno, cada um com suas características diferentes.
Por conta da posição da órbita, os hemisférios norte e sul, eles sempre estarão com as estações opostas. Acho que isso acaba sendo um pouco lógico, que se um está mais no Sol, o outro vai estar menos no Sol, como a gente viu também nos solstícios, né? Então, por exemplo, enquanto aqui no Brasil é o verão, lá na Espanha, enfim, no hemisfério norte, vai ser inverno e vice-versa. Alguma dúvida sobre estações do ano? Beleza, então. Pode passar lá do outro lado, Tainá, desculpe. Isso. Bom, primeiramente, os meridianos, o que eles são, né? Então, nada mais são do que linhas imaginárias dispostas verticalmente pelo globo terrestre e eles vão formando semicírculos, né? Ou seja, são curvas que representam metade de um círculo. Como todos os meridianos, eles possuem o mesmo tamanho. Então, entre a linha do Equador e o Trópico de Câncer tem a mesma área, a mesma distância. Do mesmo jeito que o Trópico de Câncer até o Círculo, mesma distância. É importante lembrar que ele é paralelo à linha do Equador e não como é que eu posso falar? Porque a gente tem que lembrar que tem a inclinação da Terra, então não é basicamente cortar ela no meio, tem sempre uma inclinação. Então, essas linhas paralelas dos meridianos, eles vão ser paralelos à linha do Equador, certo? O mais importante desses paralelos é que a linha do Equador é na metade e tanto o Trópico de Câncer quanto o de Capricórnio, eles se tornam importantes simplesmente por causa dos solstícios. O que acontece? O Trópico de Câncer é quando tiver a maior inclinação no Trópico de Câncer, significa que vai ser o solstício de verão lá para o norte. E quando o Trópico de Capricórnio tiver na maior incidência dos raios solares, é o solstício do hemisfério sul. Ficou certo isso? Essa é a maior característica dos trópicos. Então, a importância deles, né? Pode passar mais um. Acho que eu troquei os nomes. Acho que esse é meridiano e os outros são os paralelos, mas foi sem querer. Os meridianos também eles são divididos em 24 zonas. Então, nada mais fizeram do que dividiram a Terra em 24 seções de 15 graus de longitude em cada um deles. O do meio foi colocado como o meridiano de Greenwich. Ele foi designado como o meio ali da Terra. Então, ele seria o ponto zero, então o grau zero. A principal importância desses meridianos são os fusos horários, né? Os fusos horários são vistos pela distância desse ponto de Greenwich, que é o 0 grau. Então, quanto mais para o leste que a gente caminha, as horas aumentam, ou seja, os horários são adiantados. E para oeste, os horários são atrasados, portanto, as horas diminuem. Então, a cada seção que você anda para o leste, vai aumentando as horas, ou quanto mais para o oeste, as horas vão diminuindo. Essa é a maior importância dos meridianos. Alguma dúvida? Então, vamos tentar fazer um exercício rapidinho? Pode passar, Tainá. Esse exercício é basicamente sobre a inclinação da Terra, solstícios e equinócios, e basicamente isso. Então, vocês vão me ajudar nisso, nas estações do ano também. Podem ligar o microfone se quiserem, tá? Pode passar. Ele só dividiu em 2 globos e vai perguntar pra gente sobre isso. Vai, letra A.
No globo da esquerda, qual hemisfério está mais ensolarado? Qual vocês acreditam que seja a resposta? Hemisfério sul ou hemisfério norte? Isso aí? Então, ali vai ser o solstício de verão do hemisfério sul. Então, tá certo, pode passar mais um. O Trópico de Capricórnio fica no hemisfério norte ou sul? Vocês lembram? Sul. Muito bem. Pode passar mais um. E o de Câncer fica no sul ou no norte? Norte. Muito bem. Agora, no globo da esquerda, a gente quer saber qual a estação que está no hemisfério norte. No hemisfério norte. Da esquerda. Tá certo. Perdão, eu circulei o errado, gente. Ó, vocês estão me corrigindo já. No globo da esquerda é o que não tá circulado, tá? Desculpa. Então tá certo, não foi o inverno. Acho que tinha passado mais um por isso. Mas basicamente, daí no outro lado, o hemisfério norte vai estar no verão, já que é o contrário, né? Então seria metade de um ano após. É um exercício bem basiquinho para vocês, só pra gente relembrar todos. Muito bem. Alguma dúvida? Beleza, então. Bom, gente, na aula passada eu fiz uma revisão sobre os planetas do nosso sistema solar mas também um dos temas programáticos do OBA é sobre objetos do sistema solar. E vocês devem imaginar que não é só os planetas que fazem parte, né, do nosso sistema. Então, a gente tem Lua, asteroide, cometa. Então, eu vou fazer uma revisãozinha aqui mais teórica com vocês sobre a diferença entre eles. Então, antes de fato começar, eu queria saber, vocês sabem a diferença entre Lua, asteroide, cometa? O que muda? Vou ficar fazendo pausa para não começar a tossir um monte, então quero que vocês interajam comigo. Sabem a diferença? Mais ou menos? Então tá, vou por partes então, vou começar pelas luas. Basicamente, é um corpo celeste que orbita um planeta ou um corpo menor. Existem basicamente 3 formas de criação das luas. A gente tem a forma de formação simultânea, captura ou processos catastróficos. No caso da formação simultânea, o satélite ele tem a sua formação junto ao do planeta principal durante a fase da formação do satélite que já está em órbita do planeta principal. No caso de satélites menores e com órbitas menos regulares, o processo de formação ele parece estar relacionado com a captura, que é basicamente quando os satélites eles são desviados das suas órbitas iniciais pela ação dos campos gravitacionais dos planetas e são colocados em órbitas mais ou menos estáveis em torno desses mesmos planetas. E nos processos catastróficos, como por exemplo, possivelmente foi o caso da nossa Lua, a formação ela é efetuada através de uma força de impacto entre corpos planetários. Uma das teorias da nossa Lua, no caso, não sei se vocês já viram sobre, que diz que um dia um corpo do tamanho de Marte, mais ou menos, colidiu com a Terra, aí o resíduo dos 2 planetas formaram a nossa Lua. Dizem que foi isso que aconteceu, essa é a teoria mais aceita. Ok? Esse é o básico de Lua, não tem muito além do que falar sobre elas. Pode passar.
Depois da Lua, a gente tem os asteroides. Mas o que são os asteroides? São basicamente corpos rochosos que orbitam em torno do Sol, como os planetas, mas eles possuem uma massa muito pequena em comparação a eles. O seu diâmetro ele pode alcançar centenas de quilômetros, mas também pode ser de alguns pouquinhos metros. Então, varia muito o tamanho, mas geralmente pequenininho. Eles não costumam ter uma forma definida, então eles apresentam as mais diversas aparências. Vocês lembram que uma das características para um corpo celeste ser um planeta, ele precisa ter uma forma quase redonda por causa da conta da massa, coisa da gravidade e tal. No caso dos asteroides, eles não têm uma forma redonda, eles sempre são meio bem aleatório. Existem duas teorias também que apontam como que foi o surgimento da formação e a formação deles. A primeira, ela afirma que os asteroides se formaram a partir da expansão que deu origem ao nosso sistema solar, sabe? O famoso Big Bang. E essas massas, eles não se fundiram em nenhuma outra massa maior, então não formou nenhum planeta e ficou à deriva. E a segunda afirma que eles se formaram a partir de restos e detritos de planetas, ou parte deles, resultante da colisão entre dois corpos celestes. Então, teve alguma colisão, aquele corpo acabou, não virou uma lua, por exemplo, porque a órbita não capturou ali, aí fica a deriva do espaço e fica por lá. Algumas curiosidades eu trouxe sobre os asteroides, que vocês sabiam que todos os dias a Terra é atingida por asteroides, só que o bom é que eles possuem dimensões muito pequenas, então praticamente insignificantes, então não são capazes de provocar qualquer alteração no planeta. Então, geralmente eles são destruídos quando eles entram em choque com a atmosfera e não chegam a atingir o solo. E outra curiosidade é que, como eu comentei, né, os asteroides eles podem se transformar em luas ou satélites naturais, caso a gravidade do planeta atraia esse asteroide. Então, estima-se que muitas luas de diversos planetas eles tenham surgido dessa forma. E um exemplo muito conhecido é a lua de Marte, a Phobos. Ela foi dessa forma, ela era um asteroide, passou perto de Marte, Marte falou, eu quero uma lua, e pegou e agora tem uma lua. Ok. Pode passar. Ok, agora cometa. O que é cometa? Cometa ele é o menor corpo contido no sistema solar. Ele possui uma semelhança com o asteroide, só que ele é constituído majoritariamente por gelo, que é uma mistura de grãos não voláteis e gases congelados, basicamente. Eles são também frágeis e irregulares. Eles têm uma órbita altamente elíptica, então isso faz com que eles passem muito perto do Sol e joguem eles profundamente longe no espaço, frequentemente para além da órbita de Plutão. Então eles têm uma órbita bem elíptica perto do Sol e vai para lá para Plutão, daí volta e vai e fica nessa aí eternamente. Como eu comentei, a composição deles é de água congelada, amônia e metano. E essa composição ela gera uma fina atmosfera que é conhecida como coma, que quando esse cometa ele se aproxima do Sol, esses gases eles queimam e produzem uma cauda enorme de material luminoso que se estende a milhões de quilômetros da cabeça dele. Para longe do Sol, quando ele está caminhando, assim, caminhando entre algumas aspas. Essa cauda, ela nada mais é, como eu comentei, o resultado do aquecimento da sua superfície, o que libera as substâncias no espaço no estado gasoso. Vocês podem estar pensando que é a famosa estrela cadente, mas não, porque a gente não consegue ver a maioria dos cometas a olho nu. É muito difícil conseguir, então, mas eu já explico o que de fato é as estrelas cadentes, ok? Os cometas eles estão classificados basicamente em periódicos, que são os que possuem uma órbita elíptica bem alongada e geralmente eles voltam à vizinhança solar em períodos inferiores a 200 anos. Tem os não periódicos, que eles foram vistos apenas uma vez e geralmente, se ele volta, é em períodos de milhares de anos, caso eles voltem. Tem os extintos, que eles já desapareceram, porque ou eles impactaram com outro astro, ou eles se desintegraram quando eles passaram muito perto do Sol, então não existem mais. E também uma curiosidade sobre os cometas, é que provavelmente vocês conhecem o cometa Halley, né? Halley, nunca sei falar direito. Ele é um cometa de curto período que é regularmente visível ao olho nu do planeta Terra. A última aparição dele foi em 1986 e o seu retorno está marcado para 2061, então a gente vai ver ele.
E também vale falar que agora, no caso ano que vem, em 2023, ele vai chegar no seu ponto mais distante, próximo da órbita de Netuno. Aí ele vai começar a voltar, daí passa pela Terra, vai pelo Sol, volta para Netuno e fica assim até ou ele impactar com algum outro corpo, ou ele se desintegrar por ter caminhado demais. Ok, pode passar. E agora uma perguntinha, né? Qual que é a diferença entre meteoro, meteorito, meteoroide, asteroide e cometa? Que eu trouxe até alguns nomes aqui que eu não expliquei ainda. Alguém quer chutar alguma coisa com relação aos nomes que eu não expliquei ainda? Porque para mim era tudo a mesma coisa. Para mim, quando eu era criança, para mim só tinha planeta, sol, estrela e o resto, sei lá, não era importante. Eu demorei para entender. Os tamanhos. Sim, acredito que os tamanhos é uma boa classificação, mas não é isso exatamente que difere. Vou explicar para vocês. Bom, recapitulando aqui. Os cometas, eles são chamados as rochas espaciais com órbitas alongadas que se aproximam e se afastam do Sol de uma maneira dramática. Como assim dramática? Ele faz uma cauda por conta da sua composição. Então, ele tem todo um showzinho quando ele passa perto do Sol. O asteroide, eles são parecidos com cometas, mas eles não possuem essas órbitas tão excêntricas e tampouco produzem essa cauda brilhosa entre eles. E a maioria dos asteroides conhecidos no Sistema Solar, eles ficam no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, e eles são remanescentes da formação do Sistema Solar. Aí, os meteoroides, eles são pequenos fragmentos de grandes rochas espaciais que eles podem ser tanto de cometas quanto de asteroides. Então, se eles se desprendem do objeto principal ou se soltam decorrente de alguma batida e ficam à deriva no espaço. Então, eles não têm órbita, não tem nada, eles só estão ali à deriva e são também muito pequenos, porque eles se soltaram do corpo maior. Aí, um meteoro, ele é qualquer objeto, tanto pode ser de cometa ou pode ser de asteroide, que quando entra na atmosfera da Terra, ele gera um rastro luminoso no céu. Esse sim é conhecido que é a famosa estrela cadente. Então, ele bate na atmosfera do céu e é incinerado. Então, por isso que ele forma aquela cauda que a gente geralmente vê a olho nu. Essa cauda, no caso, porque está sendo incinerado conforme vai passando pela nossa atmosfera. Aí o meteorito, ele é um meteoro que chega na superfície da Terra, porque muitos dos meteoros que passam pela atmosfera são incinerados e nem chegam a encostar na Terra. Mas os que chegam aqui, eles são os conhecidos como meteorito. Então, eles acabam sendo maiores, então por isso que eles não são completamente queimados, então por isso que eles acabam caindo na superfície da Terra. Então, de uma maneira bem simplista, mas um pouquinho complicada, você pode dizer que a diferença entre um asteroide e um cometa é que os cometas produzem uma cauda de gases à medida que se aproximam do Sol, enquanto os asteroides não têm essas características. Aí, os asteroides e os cometas, eles podem perder algum pedaço que fica à deriva no espaço, e daí, portanto, ele é chamado de meteoroide. Ok. Se esse meteoroide entrar na atmosfera da Terra, ele deve se chamar de meteoro por conta do efeito luminoso que ele faz quando ele queima. Mas, se algum fragmento sobreviver e atingir a superfície, essa rocha recebe o nome de meteorito. Entenderam? Eu não sei porque tanto nome complicado. Dá para chamar só de uma pedrinha que passou aqui, outra pedrinha que brilha. Muito mais fácil, mas é basicamente isso. Pode passar. Bom, em termos de números, com relação ao nosso sistema solar, o nosso conhecimento atual é que a gente tem uma estrela, o famoso Sol, a gente tem 8 planetas, como foi comentado na aula passada, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 5 planetas anões, Plutão, Haumea, Ceres, Makemake e Eris. A gente tem 240 luas, 166 delas orbitam os 8 planetas conhecidos, 4 delas orbitam os planetas anões e mais algumas dezenas orbitam corpos menores do sistema solar. A gente tem mais ou menos umas
210 mil asteroides e 3.400 cometas. Mas, como eu comentei, é conhecido até hoje. A gente pode ter mais, a gente pode ter menos, porque alguns podem já ter se desintegrado. Então, enfim, é mais isso que eu queria comentar sobre os outros corpos celestes. Eu não achei, de fato, uma questão que perguntasse sobre, geralmente, as questões que eles fazem perguntam mais com relação aos planetas, tipo, características dos planetas, que foi o que eu trouxe na aula passada para vocês. Mas é interessante saber dessa parte, porque geralmente a gente não dá muita bola para o que não é o planeta e não é o Sol, né? Então eu quis trazer para vocês como a título de curiosidade mesmo. Alguma pergunta, alguma questão sobre, alguma coisa que vocês queiram comentar? É válido comentar que, eu não sei se vocês ficam ligados nisso, mas geralmente aparece alguma notícia super, tipo, e o meteoro do tamanho de não sei o que vai atingir a Terra, vai destruir tantas cidades e tal. Mas podem ficar tranquilos quanto a isso, porque os pesquisadores eles já conseguiram meio que mapear a rota de todos os objetos que podem passar perto da Terra. Eu não sei em quantos anos, então eu não lembro exatamente a faixa de tempo que eles conseguiram prever, então recentemente não vai cair nada na Terra, então podem ficar tranquilos, não vai destruir nada, então estamos bem seguros aqui, ok? Não querem fazer algum comentário? Que agora eu quero perguntar outro tema para vocês e quero interações. Bom, já que vocês não querem comentar sobre corpos celestes, venham aqui e conversem comigo. Por que vocês acham que o Brasil deve possuir um programa espacial? Qual a opinião de vocês? O Léo, ele entrou num papo sobre isso, mais ou menos na aula passada e tal, mas não era muitas pessoas que estavam, então vamos conversar aqui sobre. O que vocês acham? Agora é a deixa para vocês interagirem. Ou vocês ainda não têm uma opinião formada sobre? Porque seria mais fácil estudar astronomia aqui e achar empregos, para nos dizer se vai cair no Brasil, se algo vai cair no Brasil, coisa do tipo. Sim e não, de certa forma, mas sim. Eu trouxe. Não tem muito sentido agora com o papo. O Rafael comentou de alguma coisa cair. Não, o que eu trouxe aqui para vocês não é voltado à destruição do Brasil, então não foi muito nessa linha, mas sim, é bom a gente saber mapear essas coisas para ter noção, não só ficar dependendo de informação de outros países, né? Mas, enfim. Da perspectiva dos programas espaciais, tipo a Agência Espacial Brasileira, ela só foi estruturada em 1994. Só que, entretanto, a AEB, que é a Agência Espacial Brasileira, ela não tem tido muito sucesso, tanto quanto poderia ter, por conta, né, da famosa falta de investimento nesse setor que está tendo nos últimos anos. Mas eu quero vir aqui trazer para vocês algumas informações do qual é a real importância do programa espacial para o Brasil em si. Um programa espacial ele possibilita especialmente a criação de recursos necessários para o seu desenvolvimento e de capacidade tecnológica. É preciso desenvolver tecnologia própria, desenvolvida, assimilada e aplicada por brasileiros. E a AEB é uma das melhores opções para isso, só falta investimento. Segundo eles, a AEB, no caso, hoje é praticamente impossível falar de comunicação a longas distâncias sem, de certa forma, ligar um componente ligado no espaço. Vocês já devem imaginar isso. Um exemplo disso é a transmissão de imagens via satélite. O lançamento de satélites ele agrega o funcionamento de GPS, sinal de televisão, internet e até mesmo a utilização de sistemas de rede Wi-Fi, como vocês já devem saber. O próprio IBGE
ele usa dados do programa espacial para atualizar os seus mapas em problemas de sistematização do solo, essas coisas. E essas tecnologias criadas, elas também ajudam os cientistas na medida em que eles possibilitam o entendimento das mudanças nas vegetações, nos desertos, calotas polares também. Então, elas auxiliam na manutenção e preservação do meio ambiente. E, além de tudo, né, um programa espacial promove avanços na área da medicina, da energia, da agricultura, enfim, várias áreas. Todos os países em desenvolvimento eles já possuem o seu programa espacial e o Brasil não poderia deixar de ter o seu também, né? Até porque a gente é um país em desenvolvimento. E a título de curiosidade, atualmente a gente faz uso compartilhado com outros países em seus programas de espaço, principalmente com o da China. Mas, em resumo, por que o Brasil deve possuir um programa espacial? Primeiro, melhorar as comunicações, que hoje em dia são todas feitas por satélites. Segundo, porque esse tipo de tecnologia dá muito dinheiro. E terceiro, a gente tem uma faixa de território em posição privilegiada próxima do equador terrestre, que é a localização mais econômica para os lançamentos ao espaço, que no caso a gente não está utilizando. Se não me engano, a gente alugou esse lugar, que a gente não está utilizando, a gente não está lançando nada e nem tem planejamento sobre, mas é o melhor lugar conhecido para o lançamento de foguetes. E também, quarto, isso gera muitos empregos de tecnologia de ponta, alavancando o progresso da indústria, que foi o que a Catherine tinha falado, de gerar empregos. Mas aí vocês podem se perguntar, né? Mas para que investir em exploração espacial com tanto problema no mundo, né? Não é melhor a gente resolver primeiro os problemas aqui? Geralmente é esse pensamento que os nossos pais têm, né? De tipo, calma, vamos pensar aqui na Terra, depois a gente vai lá para fora. Mas, assim, vocês têm que ter noção que quando alguém fala que uma missão custou, tipo, sei lá, 100 milhões de dólares ou 1 bilhão de dólares, não quer dizer que o dinheiro foi sacado em sacos dentro do foguete e foi para cima lá, lançaram para a Lua, sei lá, e abandonaram o dinheiro. Cada centavo de qualquer projeto de exploração espacial, ele é gasto aqui na Terra, em salários, insumos, na pesquisa e no desenvolvimento dos novos métodos de produção. Eu trouxe aqui uma listinha para vocês, eu trouxe não, né? Eu vou falar aqui para vocês uma listinha de tecnologias que a gente só tem na nossa vida graças às pesquisas espaciais, que vocês já devem imaginar algumas delas. Mas, por exemplo, os termômetros auriculares era de pesquisa espacial, comida de bebê, lentes de óculos que são resistentes a arranhões, o GPS também, a câmera do seu celular também foi graças a pesquisas espaciais, as ferramentas de wireless, né, Wi-Fi, coisas assim. Termômetro infravermelho também, que vocês devem ter visto muito agora na pandemia, e muitas outras coisas foi só graças às pesquisas espaciais, ao investimento nisso. Então, se você duvida que as missões tripuladas no espaço elas são úteis para alguma forma, olha ao seu redor e tente pensar em tudo o que essas viagens proporcionaram a você e o seu cotidiano, e tenho certeza que valeu a pena e que a gente precisa de mais investimento nessa área. E essa basicamente é a minha opinião que eu trouxe sobre, mas aqui é uma parte que também recomendo vocês pesquisarem, lerem sobre, irem atrás de matérias, novidades, para formarem a opinião de vocês, mas não é nada inútil. Nenhuma pesquisa feita em nenhum ramo é inútil, porque sempre nos ajuda muito. E era mais isso que eu queria comentar com vocês. Vocês querem fazer algum comentário sobre alguma coisa que vocês... alguma curiosidade? Não? Então, acho que dá para a gente passar para o próximo tema. Boa noite, pessoal. O próximo tema, né, a próxima questão que a gente trouxe aqui para vocês hoje é a seguinte, né? Como manter e controlar um satélite em órbita? Pode passar. Bom, primeiramente, então, vamos relembrar, né, o que é um satélite, né? Basicamente, né, os satélites, eles são objetos que a gente ouve falar, né, desde sempre. Sabemos que a nossa Lua é um satélite, né? Mas no caso da Lua é um satélite natural. É importante lembrar também que tudo que se move, né, no espaço, dentro de uma órbita, é um satélite.
Ou seja, né, a Terra, por exemplo, ela é um satélite do Sol. E os demais planetas também, né? Tipo Júpiter, Saturno, todos eles são satélite do nosso Sol. Mas aqui, né, agora, nós vamos falar um pouquinho dos satélites artificiais, que são aqueles objetos cheios de aparatos tecnológicos que orbitam o nosso planeta e mandam sinais para todos os lados, né? Que a gente pode observar ali 2 exemplos, mas existem vários tipos. Eles são basicamente usados para mandar sinal de internet, de televisão, de rádio, são usados para pesquisa científica, né? Nesse caso, por exemplo, eles tiram as fotos dos outros planetas, tiram fotos do Sol, de buracos negros, das galáxias distantes, enfim, para que os cientistas, né, eles possam entender melhor o sistema solar e o universo. Mas, né, afinal, vocês já pararam para pensar, né, sobre esses satélites artificiais, né, em como que eles chegam lá no espaço? Alguém aí tem alguma ideia? Como que é colocado esse satélite lá em torno da Terra? Isso, eles são lançados, exatamente, com foguetes. Pode passar. Então, a gente tem então aqui a questão, né, como colocar um satélite na órbita da Terra. Para lançar, né, um satélite em altitudes extremas, né, que é onde eles se localizam, é necessário um meio de transporte muito potente. Por isso, eles realizam essas viagens em foguetes, como foi falado ali. Mais precisamente, o satélite ele é levado por um superfoguete até a altura desejada. O valor, né, dessa altura é bem variável, mas não pode ser menor do que 150 quilômetros. Lembrando, né, que na aula passada lá a gente comentou em uma das questões, né, que a nossa atmosfera ela tem 100 quilômetros. Então, esses satélites eles estão bem acima ali, né, no mínimo 50 quilômetros acima da nossa atmosfera. E aí, né, quando eles alcançam uma determinada altura, os foguetes eles lançam o satélite horizontalmente em uma velocidade, né, determinada ali, uma determinada velocidade. Tudo isso é calculado. Como se sabe, né, a Terra ela exerce uma força de atração sobre o satélite, de forma que essa força, né, fará com que ele descreva sempre uma trajetória curvilínea. E para que o satélite sempre fique em órbita circular em torno do nosso planeta, né, ele deve ter uma determinada velocidade, que pode ser calculada pela equação que está ali embaixo, ali no cantinho, né, que é velocidade igual a raiz de gzão vezes m sobre r, onde esse g ele é a constante gravitacional, o m é a massa da Terra e o r é a distância do satélite ao centro da Terra. Então, basicamente, se você quiser saber onde você quer posicionar, né, esse satélite, você precisa saber qual que é a distância, né, da superfície da Terra até a posição que o satélite vai ficar, para você ter uma velocidade aí mínima para ele sair, né, para ele decolar, para ele ser lançado e chegar lá naquela posição desejada. Ficou claro aqui como que é colocado um satélite lá? Como que funciona? Isso, então pode passar. Bom, então quando a gente, né, quando o foguete é lançado lá, é calculado tudo, as velocidades e tudo mais, você meio que planejou, né, em que posição você quer deixar esse satélite. Então, é importante falar sobre as diferentes órbitas que tem em torno do nosso planeta. E aí, depois de colocado em órbita e não haver perturbações, né, tudo resolvido, o satélite ele fica dando voltas e mais voltas ao redor da Terra. Porém, né, o satélite pode se localizar em diferentes órbitas, e entre os principais tipos de órbitas nós temos as seguintes, né? Tem a baixa órbita da Terra, que também é conhecida como LEO, né, que é a sigla em inglês, e essas órbitas elas são aquelas localizadas abaixo da órbita geoestacionária, podendo estar entre 160 quilômetros e 2.000 quilômetros de distância do nível do mar. A estação espacial, por exemplo, né, ela está localizada em uma órbita LEO, bem como a maior parte dos satélites meteorológicos e muitos satélites de comunicação. Aí depois nós temos, nessa imagem não tem,
mas tem também a chamada órbita polar. Elas estão entre as baixas órbitas também, né? E elas possuem altura ali em torno de 200 quilômetros a 1.000 quilômetros de distância do nível do mar. E a particularidade dessas órbitas é que elas varrem a superfície terrestre de polo a polo. Ou seja, elas ficam ali formando um ângulo reto com o Equador, né? São perpendiculares ao Equador. E esse tipo de órbita, ele é muito utilizado para satélites de observação e imageamento da superfície. Aí, um pouquinho maior, nós temos as órbitas médias da Terra. Elas estão localizadas acima das órbitas Leo e abaixo das órbitas Geo, ou seja, entre 2.000 quilômetros e 36.000 quilômetros de distância do nível do mar. Essas órbitas são muito utilizadas para satélites de geolocalização e para satélites de comunicação, que atendem as regiões próximas ao Círculo Ártico. Aí, falando um pouquinho, né, sobre as órbitas geoestacionárias, né, ela está um pouquinho acima, e nela se encontra o satélite equatorial, que fica permanentemente sobre a linha do Equador. Ela apresenta um período de rotação que coincide com o período sideral de rotação da Terra, né? Então, ela gira exatamente na mesma velocidade de rotação da Terra. Como tem o mesmo sentido de rotação que o da Terra, e a excentricidade da órbita nula, sempre permanece acima de um ponto e a mesma distância da Terra. Então, qualquer satélite que esteja nessa órbita, ele vai meio que acompanhar uma posição ali da Terra. Ele sempre vai estar paradinho, digamos assim, né? Tendo a Terra como referencial. E aí, por fim, a gente tem a órbita terrestre alta, que é a HEO, que ela está localizada acima de 36.000 quilômetros de distância do nível do mar. Nessas órbitas, os satélites levam mais de 24 horas para concluir uma revolução completa. Para finalizar, então, é importante lembrar que a atração gravitacional ela diminui à medida que nós nos afastamos da Terra. Né, como eu falei ali nesse último tipo de órbita, os satélites eles se movem muito mais devagar, né? Eles levam muito mais tempo para dar uma volta em torno da Terra. Assim, né, dessa forma, né, um satélite numa órbita baixa, né, está exposto a uma imensa atração gravitacional e tende a avançar a uma velocidade alta para gerar a força centrífuga correspondente. Existe, por isso, uma ligação direta entre a distância da Terra e a velocidade orbital do satélite. A uma distância bem maior da Terra, a velocidade acaba sendo menor e, portanto, o tempo de percurso da órbita também é maior. Vocês entenderam essa parte? Beleza, pode passar. Bom, então depois, né, decidido qual tipo de órbita que você quer colocar o seu satélite na sua missão, né, vem a pergunta, né, como manter o satélite no espaço em órbita? O segredo, né, para que esses objetos permaneçam no espaço girando ao redor da Terra é o empurrão dado pelos foguetes que colocam os satélites em órbita. Depois de subir ao espaço, o estágio propulsor acelera o satélite numa velocidade que não seja tão pequena para que ele não caia de novo aqui na Terra, né? Então tem que ser uma velocidade um pouquinho maior. Mas essa velocidade também não pode ser muito grande, para que ele não escape da gravidade do planeta, né? E acabe indo, sei lá, se perdendo lá no espaço. Então tem que ser uma velocidade ali perfeita. Se a velocidade, né, então, for aplicada da forma correta, o satélite ele tenta se afastar continuamente da Terra em direção ao espaço. Porém, né, ao mesmo tempo, ele é puxado de volta pela gravidade. E o resultado é como se ele estivesse sempre caindo, mas sem tocar a superfície do planeta, descrevendo uma trajetória circular ao redor aqui da Terra, né? Então, cada satélite ele está basicamente sempre caindo, mas ele não cai justamente porque ele está numa distância ali adequada para que a velocidade que ele chegou nesse espaço ali, né, nessa região, permita com que ele fique naquela região e não efetivamente caia aqui no nosso planeta. Tudo certo até aqui? Bom, acho que sim. Então, pode passar. Bom, então, para finalizar, né, após já terem cumprido a sua missão, depois que o satélite é utilizado, né, para sua determinada finalidade ali, eles são, então, aposentados, né,
e eles podem ser, digamos que, programados ou para retornarem à Terra, né? Então, meu satélite já fez o que ele tinha que fazer, e aí ele foi programado para retornar aqui para a Terra, para ser descartado, para ser reutilizado, enfim, ou guardado, enfim. Então, depois eles podem ser aproveitados da forma como o cientista quiser lá, né? Pode destruir, enfim. Ou, né, se ele não voltar aqui para a Terra, eles podem ficar vagando lá pelo espaço numa órbita que eles chamam até de cemitério, que ela é destinada especialmente para esses restos aí de satélite, ou satélite inteiro mesmo, que são chamados também de entulhos espaciais, onde não terão, onde nessa região, né, do cemitério, eles não se chocam, né, com os satélites que estão em uso, e acabam ficando vagando lá em torno da Terra. Até, inclusive, aí na imagem a gente vê que tem muitos satélites que ficam lá como um lixo espacial mesmo, mas é basicamente assim, a gente é cheio de satélites lá, sejam eles úteis ou não. Tudo certo? Beleza. Então, agora a gente vai resolver uma questão rapidinho. Então, vamos lá. Questão 9. Satélites artificiais são feitos pelos homens para girarem em torno da Terra com os mais diversos objetivos. O caminho percorrido pelos satélites em torno da Terra denomina-se órbita. As órbitas da maioria dos satélites assemelham-se a um círculo. Foguetes são utilizados para colocar os satélites em órbita. A distância dos satélites em superfície terrestre varia de acordo com a aplicação desejada. Por exemplo, se o objetivo do satélite é obter imagens da superfície terrestre, ele é posicionado numa órbita, cuja distância à superfície da Terra pode variar entre 700 km e 900 km. Esse tipo de satélite tem velocidade de 27.000 km por hora. Satélites de comunicações são colocados a 36.000 km da superfície terrestre a velocidade de 11.000 km por hora. A Lua, né, que é o satélite natural da Terra, ela gira em torno dessa mesma distância média, ela gira em torno dessa... Opa, tá escrito errado. Mas ela gira a uma distância média de 384.000 quilômetros e com velocidade de 3.600 quilômetros por hora. Então, a partir dessas informações, né, vamos para as questões. Primeira, a Lua é um satélite artificial da Terra porque foi feito pelo homem. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, exatamente. É um satélite natural, né? Pode passar. Próxima questão. A distância do satélite à superfície da Terra depende da aplicação desejada. Isso, verdadeiro. Né? A gente lembrando lá que tem as várias órbitas e um satélite é colocado onde você tem a sua aplicação lá. Próxima, quanto maior a distância do satélite à superfície terrestre, maior é a sua velocidade. Verdadeiro ou falso? E aí? Olha ali na questão. Um satélite a 800 km tem uma velocidade de 27.000 km por hora. Um satélite a 36.000 km tem uma velocidade de 11.000 km por hora. E a Lua, que está lá longe, 374.000 km, tem uma velocidade de 3.600. Então, quanto maior a distância, a velocidade é menor, né? Falso. Isso, então é falso. Isso, a velocidade diminui. Próxima, a velocidade do satélite, dependendo da sua distância. A velocidade do satélite depende da sua distância à superfície terrestre. Então, como a gente acabou de ver ali, depende, né? Isso, verdadeiro. E por fim, um satélite de comunicações situado a uma distância média de 36.000 km da superfície da Terra
possui velocidade de 3.600 quilômetros por hora. Verdadeiro ou falso? Falso, isso Falso. mesmo. Nada a ver, né? Como a gente pode ver ali, ele tem uma velocidade, na verdade, de 11.000 quilômetros por hora. Bem maior do que isso. Então é isso, galera. Fechou? Alguma pergunta? Beleza. Então, gente, vocês já se perguntaram o que acontece com o corpo humano depois que ele vai para o espaço e quando ele volta para a Terra, o que acontece? Então, a gente tem já... O que você acha que acontece, Rafael? Tá. Então, tem uma perca muito significativa de densidade óssea. Estimativa de que um mês lá no espaço é equivalente a perca da densidade óssea é equivalente a um ano de uma pessoa idosa. Como vocês sabem, os idosos ele têm uma densidade óssea que vai diminuindo conforme os anos. Se eu não me engano, é 12%. Então, um mês o astronauta está lá no espaço, em um mês ele perde o equivalente a um ano para os idosos. Então, os astronautas eles têm crescimento, pode ser um pouco estranho, mas eles ficam mais altos, porque não tem mais a gravidade pressionando a vértebra da coluna, então o espaçamento faz com que eles cresçam, aí dependendo do tamanho deles original, eles podem crescer até 5 centímetros. Tem problemas na visão, porque, bom, você tem que pensar o corpo como um sistema. Então, com a gravidade, o nosso sangue ele flui normal, né? Tem bombeamento do sangue até os membros inferiores, normalmente, tranquilo. Só que no espaço não tem essa gravidade. Então, o fluxo sanguíneo é bem menor. E na perna, então, ele tem uma atrofiação do músculo e o sangue ele fica concentrado mais nos membros superiores, principalmente aqui, tipo, no rosto, nos olhos. Então, alguns astronautas identificaram achatamento da córnea, e aí eles começaram a ter problemas de visões, só que aí, depois de algum tempo aqui na Terra, ele volta ao normal. Então, tem inchaço. É a mesma coisa, por exemplo, você andar num dia quente aqui na Terra, então seu pé incha. Só que, porque, né, tem bastante fluxo de sangue e retém líquidos. E no espaço não é muito diferente, só que o inchaço são nos membros superiores, então o rosto fica mais redondo, mais inchadinho. E devido à radiação cósmica, tem maiores chances do astronauta ter câncer. Aí aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem um GIF de um astronauta como ele dorme, porque eu achei bem interessante, que tem alguns casos de que eles começam a ter insônia. Eles não conseguem regular o sono no período que eles estão no espaço. Só que, como falam, é bem tranquilo, tipo, não tem nada desconfortável, não sabe a causa definitiva da insônia, mas isso atinge bastante astronautas. Aí aqui eu trouxe um estudo que teve, são dois irmãos, são gêmeos, são os irmãos Kelly. Então, um ficou aqui na Terra e o outro ficou 340 dias no espaço. E esse estudo ainda, tipo, tá ocorrendo, sabe? Eles já voltaram para a Terra, obviamente, mas ainda estão fazendo pesquisas com as coletas de sangue, coletas dos dados pessoais deles, e estão comparando ainda. Aí, por enquanto, o que a gente tem?
foi o que eu já tinha comentado, foi em relação à altura. O irmão que foi para o espaço, ele ficou 4,5 centímetros a mais do que o outro irmão. Ele teve alguns problemas de musculatura, né? Porque você acaba perdendo músculo e densidade óssea. E observou-se que, não sei se vocês estão familiarizados, mas assim, o nosso DNA, ele fica em forma de cromossomos, que é quando tá tudo enroladinho, tudo juntinho. E aí, no final do cromossomo, você tem o telômero, que é bem na pontinha. E aí, conforme você vai ficando mais velho, o telômero ele vai encurtando. Isso é uma coisa normal do ser humano e não tem como evitar. Só que o irmão que foi pro espaço, o telômero dele não apenas não diminuiu, como cresceu. Então, se você for para pensar, assim, tipo, bem indo para a área da ficção, você ficar lá no espaço, tipo, tirando todas as coisas ruins, né, radiação e tal, você não vai morrer de velhice, por exemplo, porque seu telômero ele não tá diminuindo e ele tá crescendo, então você vai ficar na mesma idade que você tava. Bem interessante essa parte. E, por enquanto, acho que é isso. Alguma dúvida? Beleza. Opa, galera, boa noite. Eu trouxe aqui um pouquinho mais de conteúdo sobre foguetes satélites, algumas coisas até que a gente já viu, né, ao longo dos exercícios, mas tem algumas coisas que é sempre bom a gente dar uma revisada. Então, vamos lá. Vamos começar, né, aqui com como que os foguetes se locomovem, né? Os foguetes, eles funcionam basicamente, assim, muito baseados na questão lá Opa, me embolei aqui. Funciona lá na questão da lei de Newton, né? A lei da reação, da ação e reação. Né? O que são os foguetes? Os foguetes, eles são basicamente projéteis, né? Que a gente vai lançar ali no espaço e que levam ali dentro de si, né? Combustíveis em forma sólida ou líquida, que vai ser queimado progressivamente, né? Na câmara de combustão, que vão gerar gases quentes que vão se expandir. Isso a gente já sabe. E esses gases aí, né, por sua vez, eles vão ser expelidos por a parte ali de trás, né, do foguete, aquela abertura traseira, como a gente pode ver na imagem ali embaixo, tem uma setinha apontando para baixo. É por ali que elas vão sair, né. E ao mesmo tempo que esses gases estão sendo expelidos, ocorre uma reação na parede interna da câmara ali, né, que é o que a gente chama de empuxo, né, que junto com aquela expulsão dos gases, é o que vai empurrando os foguetes para frente. E, né, falando nessa questão, né, da queima de combustíveis, né, os foguetes de combustíveis líquidos, eles geralmente usam hidrogênio e oxigênios líquidos, né, como comburentes, né, como a substância que, quando combina ali uma com a outra, vai permitir essa combustão, né, essa queima desse combustível. E quando a gente está falando, né, de lançar algo, lançar um veículo espacial para fora, a Paloma até comentou um pouquinho sobre essa questão da velocidade dos satélites. Existe aí, né, uma certa velocidade que eles atingem quando são lançados para fora, né, quando a gente está falando ali de foguetes, é um pouco ali mais de 40 mil, e de satélites é um pouco mais de 11 mil. Mas era só uma questãozinha aqui, só para a gente revisar um pouco das coisas que a gente já viu. Eu acho que pode passar. Então, que a gente tem uma questão, né, da prova do ano passado, nível 4, que ele fala um pouquinho, né, sobre a questão da locomoção, da velocidade dos satélites do espaço. Então, né, como sempre, vamos ler aí a questão e a gente vê o que ela pede. Bom, a questão ela começa assim. Né, a Voyager 2 é uma nave robótica norte-americana lançada pela NASA em 20 de agosto de 1977. A sonda se aproximou dos 4 planetas gigantes do Sistema Solar, produzindo valiosíssimos resultados científicos e as melhores fotografias daqueles corpos e dos seus satélites obtidas até então. Né, até hoje, alguma das melhores fotos que a gente tem. Tornou-se o 4º artefato humano a ultrapassar a órbita de Plutão, em 1989, e, no final de 2005, encontrava-se uma distância de cerca de 75 unidades astronômicas da Terra. Então, essa primeira parte do exercício
A gente já comentou em alguns exercícios anteriores sobre unidades astronômicas, né? Só quero saber se alguém lembra o que é uma unidade astronômica e o que ela representa ali, mais ou menos. Algum palpite? Então, ok, né? Caso vocês não lembrem, uma unidade astronômica, ela representa ali mais ou menos a distância, é uma unidade de medida que a gente usa que representa mais ou menos a distância da Terra e do Sol. Eu não lembro exatamente quanto que ela vale em quilômetros, porque são muitos quilômetros. Se eu não me engano, são 150 milhões. Né? Vocês não precisam decorar esse número, mas é sempre bom saber. Pode passar, por favor. Aí o exercício ele continua com: sua velocidade atual em relação ao Sol é de 15,3 km por segundo, né? O que equivale a cerca de 3,23 unidades astronômicas por ano. Assinale a alternativa que traz a distância em unidades astronômicas que a Voyager 2 estará na Terra no final de 2025. Então, como todo exercício desse, né, que é interpretação e matemática, é sempre bom a gente começar, né, separando as informações que o texto dá pra gente. Pode passar mais uma vez, por favor? Então, o que o texto falou pra gente? Ele já deu pra gente a distância que ela percorreu até, né, no caso, 2005, né, que foi de 75 unidades astronômicas. Segunda informação que ele passa pra gente é que ele tá numa velocidade atual, né, como ele não fala de nenhuma aceleração, nem nenhuma desaceleração, a gente assume que essa velocidade é constante. E ele fala que a velocidade, né, em relação ao Sol é de 15,3 km por hora, e que isso equivale a 3,23 unidades astronômicas por ano. Então, o que ele está pedindo para a gente calcular, né? Ele está pedindo para... Ele quer que a gente fale a que distância ela vai estar em 2025, né? Então, a gente precisa calcular esse período aí que ela vai percorrer, né? Desde a última distância registrada que ele deu para a gente, que é de 2005, até 2025. Né? No caso aí, um período de 20 anos para a gente calcular, fora o que ele já percorreu. Pode passar mais uma vez. Então, o que ele falou para a gente, né? Ele fala que um ano vai equivale a uma distância percorrida de 3,23 unidades astronômicas. Então, a gente precisa calcular o quanto que ele ainda vai andar em 20 anos. Né? Que fazendo ali uma regrinha de 3 muito básica, a gente chega na conclusão que ele ainda vai percorrer 64,6 unidades astronômicas. Né? Todo mundo entendeu essa parte? É bem simplesinha, eu acho. Beleza. Pode passar mais uma vez, então. Né? Então, se ele já percorreu essas 75 unidades astronômicas, né, e ele ainda vai percorrer nesses 20 anos mais 64,6, então, quando a gente soma, a gente vê que no final, né, lá em 2025, ela vai ter percorrido 139,6 unidades astronômicas, né, que seria, no caso, a resposta A. Então, é bem simplesinho esses exercícios Tem muito exercício da UBA que é só a gente ler, pegar as informações e fazer um pouquinho de cálculo ali, né, que só precisa prestar um pouquinho de atenção no que ele está pedindo e no que ele deu pra gente. Então, beleza, gente? Beleza, então. Pode passar a próxima. E aí, pessoal, boa noite. Mais um dia aqui comigo. E hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre magnetismo, né? Eu especificamente. Daí eu trouxe algumas perguntas que eu gostaria de fazer para vocês antes de começar um pouco com a explicação de fato. O OBA, ele não cobra diretamente a questão do magnetismo, né? Então não há, pelo menos não vi, questões diretas sobre o magnetismo, mas é legal vocês terem esse conceito e aí, eventualmente, matar alguma questão, né? Se tiver alguma informação errada sobre, né? Mas está lá no conteúdo programático da prova este tema. Então, de alguma forma, eles podem cobrar isso de vocês, beleza? Primeira pergunta, pessoal. É uma parada meio complexa quando a gente para pensar na natureza do magnetismo. Mas, para vocês, o que é o magnetismo? O que vocês acreditam que seja o magnetismo? Podem falar aí, pessoal. Não se acanhem.
pouco difícil, né, da gente parar para pensar assim, né? A gente consegue identificar o magnetismo, né? Então, quando você pega lá um ímã, geralmente é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês, até porque eu coloquei uma imagenzinha ali, né? Então, não é à toa. É justamente a questão dos ímãs. Então, quando a gente aproxima algo um do outro, né? Quando eles são magnéticos, eles vão se aproximar, né? Eles vão se atrair ou se repelir, dependendo da forma que você aproxima eles, né? Mas é difícil a gente explicar exatamente o que é esse magnetismo, né? Como é que ele acontece e de que forma a gente pode explicar isso, né? Então fica aí mesmo já pensando sobre um pouco, né? Como é que isso funciona. Outra questão também é por que o material ele pode ser magnético? Vocês já pararam para se perguntar isso? Por que o ímã ele tem esse poder de atração ou repulsão, dependendo do que se aproxima dele? E por que isso acontece? Né? Será que a gente consegue... Ok, o campo magnético é uma consequência, né? Ou seja, se a gente for lá para o campo da física, então. Né? Então, a gente está analisando fisicamente um fenômeno. Campo na física significa zona de interação. Então, se eu falo que é um campo magnético, é uma área determinada, né, no espaço em que isso vai se manifestar, isso vai interagir de alguma forma, né? Então, o campo magnético é uma consequência, né? É uma área ali onde o magnetismo ele vai estar agindo. Mas o porquê que o material ele é magnético? Por que esse material ele gera esse campo magnético? Entende? Então, por que será que o material ele tem essa capacidade de gerar um campo magnético, por exemplo? É complicadinho, né, a gente parar para pensar. E por que, eu não sei se vocês sabiam, mas por que a Terra tem um campo magnético? Então, vocês já devem ter visto a questão da bússola, né? Então, quando a gente está utilizando uma bússola, a gente está fazendo, de certa forma, o uso do campo magnético, né? Do nosso planeta Terra. Ele é chamado de campo geomagnético, né? Ou seja, geomagnetismo significa o magnetismo da própria Terra. E existem algumas teorias e explicações do porquê que a Terra tem esse campo magnético. Não é uma coisa concisa, justamente porque é difícil da gente adentrar, por exemplo, camadas muito internas do nosso planeta, que é o caso, né, dessa região onde se gera o campo magnético. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre. Beleza, pessoal? Então, olha só como é complexo, né? Quando a gente começa a definir uma coisa muito primordial na física, é difícil da gente definir mesmo. E não se sintam preocupados, até porque isso é um desafio para os próprios físicos, sabe? Isso aí, o magnetismo, ele tem coisas, ele tem relação com fenômenos lá, como é que fala? De subpartículas, né? Partículas elementares, né? Então, isso são coisas lá da física quântica, são coisas bem mais complexas do que a gente pode imaginar, né? E não vai ser em uma aula aí de 20 minutinhos que a gente vai descobrir, conseguir definir exatamente o que é o magnetismo. Pode passar, por favor. Mas, né, a gente pode, de certa forma, generalizar isso, né, para uma área, um campo de estudo. Então, o que é o magnetismo, certo? O magnetismo ele vai estudar um conjunto de fenômenos associados com interações de campos magnéticos, né, como vocês disseram para mim. Esses campos magnéticos eles podem ser gerados por correntes elétricas, por exemplo, cargas em movimento, né, ou seja, a corrente elétrica. O que é a definição de corrente elétrica? É uma carga em movimento, né? Concordam comigo? Então, quando a gente tem lá um fiozinho de cobre e os elétrons eles estão em determinado sentido, né, de maneira ordenada, passando por aquele fio, existe uma carga, né, elétrica, ou seja, uma carga negativa em movimento. E isso, consequentemente, gera um campo magnético, beleza? Aí tem a regrinha lá da mão direita e tudo mais, né, o sentido do campo e tudo mais. Beleza? E aí a gente também tem os momentos magnéticos de moléculas ou partículas elementares. O que é esse momento, pessoal? Talvez vocês não tenham visto isso, né, pela idade de vocês mesmos, então não se preocupem. Mas, quando a gente está calculando o momento, geralmente é uma relação de equilíbrio, vamos dizer assim. Muito entre aspas mesmo. Por exemplo, quando a gente está calculando lá equilíbrio estático, por exemplo, você tem lá várias forças atuando, e quando todas essas forças se anulam, eu digo que o momento é zero, ou seja, né, não existe essa variação de momento. A partir do momento que esse momento é diferente de zero, ele tem uma direção, ele tem um vetor, geralmente. Né? E
o magnetismo ele tem isso também, ou seja, ele é uma força que tem um vetor, ele tem um sentido. Por isso que a gente vê nos ímãs lá a parte sul e a parte norte, né? Norte-sul, né? Ou seja, é a direção em que esse vetor vai estar trabalhando, vamos dizer assim, beleza? E, consequentemente, quando a gente tem lá moléculas, por exemplo, moléculas ou partículas, quando internamente delas elas têm esse desbalanceamento, vamos dizer assim, de cargas, o magnetismo começa a agir. Para quem não lembra, vocês lembram lá, então, quando eu falo assim, partículas elementares, né, ou subpartículas, ou mesmo partículas atômicas, no caso. Vocês lembram do que se trata? Então, estou falando lá de coisinhas dentro do que constituem os átomos, né, coisas bem, bem pequenas mesmo. Tudo bem? Vocês lembram como é que é o átomo, como é que é a estrutura do átomo? Porque isso é importante para a gente começar a falar daqui para frente. Seria da interação de vocês agora. Sem ideias, pessoal? Pessoal, vocês estão entendendo até aqui o que eu estou falando? Podem falar, porque aí eu volto, explico de novo, não tem problema. Vamos lá, pessoal, só para finalizar aí. Tá bom, então tranquilo. Então vou subentender que vocês entendem, então, quando eu estou falando lá desses fenômenos molecular e elemental, principalmente, né, que é o que a gente vai mais focar aqui, eu estou falando, então, de coisas muito pequenas, né, e tem a ver com a constituição do material. Então, beleza, uma vez que a gente entendeu o que é esse magnetismo, ou seja, né, um conjunto de ideias, um conjunto de fenômenos, ou seja, fenômenos interpretem como coisas que ocorrem, né, fenômeno nada mais é do que uma coisa que ocorre naturalmente na natureza, olha só que legal. Mas esses fenômenos, então, em conjunto, né? Então, por exemplo, o estudo lá dessas correntes elétricas, o estudo do material em si, o estudo da partícula elementar, ele vai nos dar indício, né? Esse fenômeno magnético, ele vai se manifestar nessas diferentes áreas, vamos dizer assim. E é aí que é o estudo do magnetismo, certo? Beleza? Então, que fique isso meio que colado na cabeça de vocês. Cargas elétricas em movimento geram campo magnético também, e a gente tem o magnetismo também próprio do material, ou próprio, por exemplo, do átomo, beleza? Vamos lá, então. Pode passar. Então, pessoal, por que o material pode ser magnético, né? Então, se a gente parar para pensar, esses spins, pessoal, é como se fosse o átomo. Então, aquelas bolinhas ali, eles são o átomo. Lembrando, qual que são as partículas do átomo? Então, a gente tem os prótons e nêutrons no núcleo e os elétrons, né, orbitando o átomo, né? Se a gente pegar aquele modelinho clássico lá do Rutherford, a gente tem aqueles elétrons orbitando sobre o núcleo, certo? Dependendo do sentido em que eles orbitam, né? Então, a gente tem no sentido horário ou anti-horário, eles vão gerar um spin diferente. O que é esse spin? Nada mais do que, por exemplo, o magnetismo de um único átomo. Ou seja, um único átomo, ele é como se fosse um pequeno ímã, né? E esse ímã, ele vai variar a posição dele, ou seja, o norte e o sul, por exemplo, de acordo com o sentido que os elétrons orbitam nessa partícula, tudo bem? Não é exatamente assim que acontece, porque a gente já tem modelos tipo físicos do átomo muito mais precisos, né? Mas se a gente aplicar para a regra lá do modelo atômico de Rutherford, né, que é aquele mais clássico, né, que é o que a gente vê no ensino fundamental e médio posteriormente, a gente consegue dar uma boa noção do que está acontecendo ali, né? Então, essa propriedade do spin, ele é uma propriedade dos elétrons do átomo, ou seja, dependendo do sentido em que ele gira, ele vai gerar um campo magnético de sentido, né? Então, lembra lá daquela questão do mais meio, menos meio, ele vai gerar no sentido norte ou sentido sul, esse magnetismo. Consequentemente, pessoal, cargas, por exemplo, spins no mesmo sentido, justamente porque eles têm o mesmo sentido magnético, vamos dizer assim, eles vão se repelir, né? Vocês podem ver ali, ó, naquele ali em que os elétrons eles estão girando na mesma posição, eles são os spin paralelos, né, que a gente fala, ou seja, eles rodam no mesmo sentido, eles sofrem uma repulsão.
aquela mesma repulsão de quando a gente está aproximando ímãs né, no mesmo lado, vamos dizer assim, se aproximando. Você percebe ali que tem uma força contrária, né, daquele sentido de você está tentando juntar. Isso é o sentido de repulsão mesmo, né? Isso é como se fosse aquelas cargas, né, de mesma polaridade, né? Por exemplo, cargas positivas, se você tenta juntá-las, elas também não se juntam. Mesmo o princípio do ímã, ok? Porém, esses spins, quando eles estão em sentidos opostos, né? Ou seja, quando um está no sentido horário e o outro está no sentido anti-horário, eles acabam se atraindo, beleza? Então, beleza, isso aqui eu estou falando de uma única partícula. Ou seja, quando a gente olha lá para o material, por exemplo, uma superfície metálica, eu estou falando dos átomos daquela superfície, ok? Então, agora a gente vai entender o porquê que, tipo, o material em si, se todos os átomos eles têm essa propriedade, porque nem todos os materiais eles têm magnetismo, entende? Então, se isso é uma propriedade dos átomos, teoricamente tudo tinha que ter magnetismo, certo? Porém, pode passar agora. Porém, por exemplo, quando a gente olha para materiais que não tem magnetismo, né? Ou seja, eles não interagem com esse campo magnético, é justamente porque, mesmo na superfície desses materiais, eles possuem domínios magnéticos em sentidos totalmente aleatórios. Ou seja, imagina que é um cabo de guerra, né? De pessoas de mesma força. Se uma pessoa puxa para a esquerda e a outra puxa para a direita, e elas têm a mesma força, o negócio fica parado, concorda? Então imagina lá, você fazer um clone de você mesmo fazer um cabo de guerra, vocês puxando com toda a força, a corda não vai se mover, porque teoricamente vocês têm a mesma força, ok? E em um dado material, esses domínios magnéticos, eles acabam tendo sentidos anulados. Então, por exemplo, ali, ó, você começa a olhar ali, ó, uma tá puxando para baixo, outra tá puxando para cima, aquilo anula, né? É isso que eu estava falando para vocês do momento, né? Ou seja, esse momento é igual a zero, acaba que não há um sentido magnético. Porém, no material, por exemplo, em um ímã, né? O ímã, ele tem todos os domínios dele, domínios magnéticos alinhados. Significa que todos os átomozinhos dele estão com o spin apontados para a mesma direção. Né? Não 100% dos átomos, mas uma grande quantidade. Isso já tem uma relação direta com a intensidade do magnetismo, né? Uma intensidade do campo magnético que aquele material vai gerar. Então, se vocês olharem ali, né, no saturado, por exemplo, ele tem todos esses domínios apontados ali para a direita, né? No caso aqui nosso, né? E aí, logo, a gente já subentende que esse material ele é magnetizado, ou seja, ele vai gerar um campo magnético, justamente porque todos os átomos dele estão com o spin virados para o mesmo sentido. E, consequentemente, os domínios magnéticos também. Entendem a diferença de domínio magnético e spin? Por exemplo, vocês olham ali na imagem da esquerda, a gente consegue ver, por exemplo, uma regiãozinha ali com uma seta de, sei lá, tipo, para cima. Significa que naquela região demarcada, os átomos eles têm um spin todos voltados para a mesma direção, né? Diferentemente, ali aí vai sendo dividido por domínios magnéticos, né? Isso vai dizer muito da propriedade física do material também. Tudo bem? Entenderam a diferença, pessoal? Quero que vocês interajam aí. Eu sei que eu falei bastante agora, eu falei meio rápido, mas se vocês não tiverem entendido, vocês voltam que eu explico de novo. Beleza? Ok, então, vou entender que vocês entenderam. Pode passar para mim, por favor. Então, aí a gente tem a diferença um pouco, né? Existem alguns conceitos entre os materiais. Então, o ferro magnético, pessoal, é aquele material, né? Geralmente o ferro, o cobalto e o níquel, né? Esses materiais específicos, submetidos a um campo magnético, eles também vão alinhar os spins dele para a mesma direção do ímã. Significa que eles vão, né? O ímã vai conseguir grudar, né, naquela superfície. Por exemplo, a geladeira, né? Geralmente eles são feitos de uma liga de aço, por exemplo, né? Aço nada mais é do que ferro e carbono, vamos dizer assim, né? Dependendo do tipo lá. Então, vamos para um aço inox. Tem ferro ali no material. Então, quando você coloca um ímã na geladeira,
os spins daquela região onde o ímã está interagindo, eles vão apontar para a mesma direção do ímã. Consequentemente, eles vão ficar ali, né, unidos pelo spin na mesma direção, né? E aí, esses elementos, esses materiais, eles são chamados de ferromagnéticos, beleza? Os antiferromagnéticos são os que fazem o oposto disso, né? Então, se o ferromagnético, quando ele está submetido a um campo magnético, ele se alinha à direção daquele campo, o antiferromagnético são materiais que vão no sentido oposto do ímã. Significa que eles vão sofrer uma repulsão natural, né, da direção daquele ímã. Beleza? Aí existem, por exemplo, os ferromagnéticos, ali embaixo, por exemplo, que está ali com uma setinha azul, né, mais fraquinha, é quando aqueles ímãs um pouco mais fracos, né? Apesar de eles fazerem aquele alinhamento, aí tem a ver um pouco com a intensidade do campo, né? Mas mesmo que eles se submetam com todos os spins deles virados, aí eles têm um ímã forte. Ali no caso do ferro magnético de baixo, ali, a terceira linha, eles são ímãs um pouco mais fracos, em que nem todos os spins eles se alinham com o sentido do ímã. Consequentemente, aquele ímãzinho de geladeira, sabe, fininho, que ele não gruda direito, ou ele vai perdendo a capacidade de magnetismo dele ao longo do tempo, né? Os ímãs fazem isso também, né? Então, para a gente, por exemplo, esses ímãs, geralmente, eles são feitos da seguinte forma. Eles são submetidos a uma máquina, essa máquina ela vai gerar uma tensão absurda, então uma tensão muito grande, né? Tensão, no caso, em volts, né? E vai passar ali também uma corrente elétrica muito alta, ou seja, uma tensão e uma corrente elétrica muito alta vai estar passando sobre aquele material. Consequentemente, esses spins eles vão se alinhar em uma única direção. E aí você fez um ímã, certo? Né? E existem materiais que são naturalmente magnéticos, né? Por exemplo, a magnetita, que é constituída, por exemplo, de ferro 3, oxigênio 4, se não me engano, né? Beleza? Então, essa é a magnetita. São minérios naturalmente magnéticos. Ferro magnético, ali, como eu explico para vocês, aquele de baixo, ele não tem lá uma atração muito grande. E os paramagnéticos, eles são aqueles materiais que não vão interagir com campo magnético nenhum. Ou seja, quando eles são submetidos a um campo magnético, os spins dele vão continuar, né, aleatórios, né, vamos dizer assim, vão apontar para diferentes direções e, consequentemente, eles não vão interagir com o campo magnético ou o ímã que está sendo aproximado deles ali. Beleza? Bem tranquilo, pessoal. Então, por exemplo, se a gente parar para pensar nas aplicações disso, né? Trem-bala, por exemplo. Vocês já viram como é que é o mecanismo de um trem-bala? Né? Tipo, parece que isso é uma coisa boba, né? Mas vocês têm noção da importância do magnetismo para a nossa sociedade? Por exemplo, a questão de geração de energia elétrica, por exemplo. Seja de qual tipo for, a nuclear, a, sei lá, hidrelétrica, a eólica, são todas possíveis de serem produzida essa energia graças ao magnetismo. Como é que é feito, por exemplo, vocês sabem como é que é feito, produzido, vamos dizer assim, a energia hidrelétrica, por exemplo? Vocês já ouviram falar? Tem a turbina lá, tem a queda da água, mas como é que, depois disso, como é que acontece isso? Não sei se vocês já viram. Segue um princípio que eu comentei com vocês ali na frente, né? Então, se a gente tem corrente elétrica gerando magnetismo, também é possível o caminho reverso. Então, um campo magnético oscilando, ele também vai gerar uma corrente elétrica, né? Então, por exemplo, quando você olha lá uma usina hidrelétrica, com aquela queda da água, né? Aquela queda da água, ela vai mover uma turbina gigantesca, ou seja, o que tem dentro dessa turbina, né? Desse eixo? Existem ímãs, super ímãs. Esses ímãs em movimento, né, justamente pela energia cinética potencial da queda da água, vai se converter em energia mecânica ali, né, dentro, naquela turbina, e aquela turbina ela vai se mover, movendo, por exemplo, essa série de ímãs, né? Em volta desses ímãs vão ter uma série de fios de cobre, né, vamos dizer assim, né, fios condutores, em que aquele ímã girando vai fazer com que os elétrons daquele material se alinhem, né? E aí gerando uma corrente elétrica, né? Claro que são em proporções gigantescas, né? Não é à toa, né? Que produzem a grande quantidade de energia.
Mas, por exemplo, a hidrelétrica funciona a partir disso. E a eólica é o mesmo princípio, só que o que vai mover essa turbina não é a água, e sim o vento. E a nuclear, né? A termonuclear, a mesma coisa, só que o que vai mover essa turbina vai ser o vapor de água aquecido pela fissão nuclear. Então, olha só que legal, né? Diferentes tipos de energia, né? Mas todas elas seguem esse princípio de mover essa série de ímãs num fio condutor e gerar uma corrente elétrica, né? Claro, estou sendo muito simplista no que eu estou falando para vocês. Existem vários outros equipamentos que vão ajudar nesse processo, mas o princípio deles é esse, né? E aí o oposto dessa geração de energia, por exemplo, é o nosso ventilador aqui de casa, né? Então você pega lá por exemplo, energia eólica, né, que é por vento. O ventilador que a gente tem em casa é o contrário disso, porque a gente usa energia para transformar em vento, e lá a gente usa vento para transformar em energia, né? Energia elétrica, no caso. É o mesmo princípio, beleza? Mesmo princípio dos motores elétricos também, e por aí vai. Beleza, pessoal? Então, só dando uma ideia aqui da aplicação e como é que ela é importante, né, nos fenômenos que a gente tem no nosso cotidiano, beleza? E aí a gente vai para o outro tópico, que é o geomagnetismo. Então, eu comentei com vocês no começo da aula. Pode passar para mim, por favor. Eu comentei com vocês no começo da aula que a nossa Terra ela também tem um campo magnético. Ou seja, também existe um campo magnético envolto aí no nosso planeta. Vocês têm noção de como é que esse campo magnético ele funciona? Da onde que vem esse campo magnético? Qual que é a importância dele, por exemplo, para a gente estar vivo aqui hoje? Não sei se vocês já ouviram falar sobre. O que vocês acham que aconteceria se a Terra não tivesse um campo magnético? Vocês acham que seria um bom ou ruim, por exemplo, do ponto de vista dos seres vivos? Legal, Rafael. Isso aí, ó. Então, para proteger, né, dos raios ultravioleta do Sol. Na verdade, no caso, o que protege a gente dos raios ultravioleta seria a mesma nossa atmosfera, beleza? Então, a gente tem lá a camada de ozônio que geralmente protege a gente dos raios ultravioleta. Mas o campo magnético ele tem um princípio também de proteger a gente de radiação solar. Não é ultravioleta, mas são outras radiações, beleza? Então, daqui eu já dei um spoiler. A principal característica do campo magnético para os seres vivos é a proteção justamente dos raios que vêm do Sol, né? Não são todos os raios, por exemplo, a luz passa, o ultravioleta passa, o infravermelho passa, né? Ondas de rádio, algumas ondas de rádio acabam passando também. Mas, se a gente parar para pensar em partículas supercarregadas, superenergéticas, tipo raio-x, raios gama e outros tipos de radiação, o campo magnético protege a gente. Então, o campo magnético da Terra protege a gente das radiações mais energéticas, né? Especialmente aquelas corpusculares, ou seja, radiações corpusculares são aquelas que têm carga atribuída na radiação. Além disso, elas também têm uma massa atribuída, porque elas são de partículas. Só se eu estiver falando grego para vocês param que eu explico melhor. Mas, no geral, pessoal, na reação lá de fusão nuclear lá no Sol, né, aquilo gera vários resíduos. Um deles são as radiações corpusculares. Essas radiações corpusculares, elas são, por exemplo, prótons, nêutrons, elétrons, todos eles, né, massacrados lá pelo processo de fissão, eles são ejetados do Sol, de certa forma. Essa radiação, quando ela vem aqui para o nosso planeta, elas são desviadas pelo campo magnético, né? E elas vão lá uma parte para o Polo Sul, uma parte para o Polo Norte, né? E elas começam a interagir com a atmosfera. Vocês têm noção qual é o fenômeno que acontece quando essas radiações, né, essas partículas carregadas, elas interagem com a atmosfera? Já ouviram falar sobre? Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar das auroras boreais e austrais. Não sei se vocês já ouviram falar. São aquelas manchas coloridas que ficam nas regiões do Polo Sul e do Polo Norte. Justamente por quê? Porque, por exemplo, vamos parar para pensar ali na imagem. Quando uma partícula carregada vem, ela é desviada no sentido das setas ali. Então, há algumas, né, que tem um campo magnético que vai ser, por exemplo, o norte, ele vai ser atraído pelo sul.
Outras que têm a orientação do campo magnético sul, elas vão ser atraídas para o norte. Lembrando, né? O magnetismo dele ele se orienta por cargas opostas, né? Vamos dizer assim, por magnetismo oposto. Ok? Ou seja, o fenômeno, né, dessas paradinhas coloridas que eu falei para vocês, né, as auroras boreais austrais, elas vão ocorrer nos dois extremos do planeta, o polo sul e o polo norte, beleza? Justamente pelo campo magnético. Mas beleza, eu falei para vocês, né, uma das aplicações, então ela protege a gente de radiações extremamente energéticas, né, por causa disso ocorrem as auroras austrais boreais. Mas, e aí, como é que esse campo magnético existe no nosso planeta? Por que vocês acham que tem um campo magnético? Vamos parar para pensar, vocês aí, agora que vocês entendem um pouquinho mais sobre magnetismo. Como é que será que o nosso planeta ele tem um campo magnético? Eu sinto mal, tá? Se vocês não souberem, é uma coisa relativamente complexa. Pessoal, então como é que é a camada interna do nosso planeta? Se a gente parar para pensar, a gente tem a crosta, o manto, aí a gente tem o núcleo exterior e o núcleo interior, ok? Então, essas são as grandes divisões de camadas que tem no nosso planeta. A crosta é essa parte que a gente está agora, né? Então, é aquela camadinha rígida. Para ali, dentro do manto, até o núcleo exterior ali, é tudo lava, vamos dizer assim, né? Aí vai alterar um pouco a viscosidade da lava. Então, aquela lava um pouco mais viscosa, ela está mais na superfície, e a lava mais viscosa, ela está na superfície, e a lava mais líquida, ela está no núcleo, justamente porque lá a temperatura é maior. Porém, quando a gente chega no núcleo interno, no núcleo, vamos dizer assim, né, no núcleo mais ao centro do planeta, lá é tudo rígido, né? Ou seja, lá é tudo sólido justamente por conta da pressão. A temperatura lá é maior, porém a pressão mantém esses metais em estado líquido, em estado sólido, desculpa. Porém, ao entorno dele, né, fora desse núcleo, ainda existem esse material metálico em forma líquida. E daí que era uma das coisas que era debatido na física, né? Porque a gente sabe que metais em forma líquida, eles não conduzem eletricidade. Eles perdem essa propriedade magnética e elétrica deles. Consequentemente, como é que assim, mas como é que esse núcleo líquido ele vai gerar um campo magnético, né? Daí foram feitos vários estudos, aí o pessoal da geologia e tudo mais, os físicos da geologia e tal. Eles chegaram a uma possível conclusão assim, né? Então é uma teoria, né? Várias outras ideias concordam com esse princípio, em que você tem no núcleo, você tem a movimentação devido à energia cinética do nosso planeta, ou seja, né, a movimentação do nosso planeta, né, a rotação dele, faz com que aqueles metais no núcleo girem, ou seja, de novo, esse metal ele vai girar lá em uma certa velocidade de acordo com a energia cinética de rotação. Essas cargas, consequentemente, elas vão estar girando junto. Então, se a gente tem essas cargas em movimento, lembrando lá, cargas em movimento, o que gera campo magnético? Ou seja, lá no nosso núcleo, a gente tem algumas cargas em movimento justamente pela rotação do planeta, né, desses metais líquidos. E, consequentemente, elas geram um campo magnético de intensidade lá, X, por exemplo. Eu não lembro a intensidade, mas é um campo forte, né, de certa forma, para um planeta inteiro. Beleza? E aí é por isso que a gente tem as bússolas. Você tem, por exemplo, na biologia, vários animais que se orientam por esse campo magnético. Por exemplo, os pombos, algumas abelhas também, elas se orientam pelo campo magnético. Elas têm uma proteína lá que faz uma associação com a magnetita, e daí essa proteína ela aponta, vamos dizer assim, né, uma região específica lá, e aí eles se orientam pelo campo magnético. Só dando um exemplo que como a biologia também interage com essa questão do magnetismo, não é só coisas químicas e físicas que vão interagir com isso também. Na química, por exemplo, a gente tem formações rochosas que se orientam pelo campo magnético. Então, você vê lá uma pedra, é bem característico dela que ela tem algumas
ranhuras apontadas para o campo, por exemplo, para o lado norte do campo magnético do nosso planeta. Lembrando que o polo norte magnético do planeta fica no sul, e o polo sul magnético fica no norte, tá? É o contrário. Beleza? Pessoal, acho que é isso de magnetismo, falei bastante. Gostaria que vocês interagissem ou que compartilhassem alguma curiosidade que vocês já viram sobre o campo magnético da Terra. Tem bastante coisas no YouTube, algo assim. Então, mas no geral é isso que eu queria comentar para vocês, né? Então, que existe também o geomagnetismo do planeta, né? E aí ele é responsável por proteger a gente de radiações pesadas e também a ocorrência de auroras boreais, né? Auroras polares que a gente fala, né? Então, a aurora boreal é um tipo de aurora polar, ok? E é isso, pessoal. Acho que não tenho mais o que dizer para vocês. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, a gente vai se despedindo por aqui já. Eu tenho algo a dizer. Galera, eu vou mandar o formulário aqui para vocês. A gente colocou alguns tópicos principais de temas. Peço, por favor, que respondam, que a gente vai basear a nossa aula da semana que vem por esse formulário. Então, coloquem o que vocês mais têm dúvidas, os temas gerais que caem no OBA e a gente traz semana que vem, ok? Colocar pergunta também, a gente colocou uma caixinha ali para colocar uma questão, se vocês têm alguma questão específica da prova, daí coloca a questão e o ano e o nível, né? Aí a gente vai atrás e traz a resolução para vocês. Ok? E outra novidade também, a aula 2 e 3 já está no YouTube, acabou de terminar de upar, então esqueci de pegar o link do canal no nosso YouTube. Deixa eu pegar aqui rapidinho, mas eu mando também no grupo para vocês. Mando de novo o formulário e o canal do YouTube, mas enfim, espera aí que meu PC demora um pouquinho. Aqui. O nosso canal no YouTube onde está as aulas. A gravação de hoje também vai para lá, então se inscrevam e fiquem ligados nas novidades lá, ok? E é isso, pessoal, que eu tinha falar. Agora libero vocês, ou se quiserem comentar mais alguma coisa. É isso, gente. E venham para a próxima aula, que vai ser a última, ok? Para você também. Bom final de semana para todo mundo.